Essa palavra de Hebreus, capítulo 7. Nós temos caminhado numa série há mais de um mês, já estamos chegando a 2 meses, talvez um pouquinho mais. Hebreus, capítulo 7. Estamos agora na metade da carta. Se você perdeu a maioria das mensagens ou dos estudos, pois nós fazemos em paralelo, domingo e quarta, estudando esta carta. Na quarta-feira passada, agora, nós estudamos o texto do Antigo Testamento que se refere a este momento do capítulo 7, que é Gênesis 14, esse grande encontro de Abraão com Melquisedeque. E nós tivemos oportunidade de pensar um pouco em detalhes. Nem sempre, domingo à noite, nós conseguiremos tirar tempo para detalhes. E eu até te convido que não se perca nos detalhes. A nossa mente tem esse costume de, às vezes, ir para as questões periféricas do texto e esquecer do principal. Na quarta-feira, nós fomos até algumas questões periféricas, voltamos para a principal, porque temos tempo para isso. Alguns irmãos puderam perguntar, participar, mas hoje à noite nós não temos todo esse tempo, então vamos a algumas questões principais de Hebreus 7. Este é um capítulo dos mais importantes que você encontra aqui. Não só porque ele está praticamente na metade dessa carta, mas porque ele fala do assunto principal da carta, que é o Senhor Jesus Cristo como o grande sumo sacerdote. Então, hoje nós não conseguiremos pegar só um trechinho desse capítulo, nós teremos que lê-lo por completo e aí sim caminhar por ele. Então, nós também não vamos parar em versículo por versículo, nós vamos pegar em blocos para aprendermos do Senhor nessa noite. Hebreus capítulo 7, nós leremos todo ele. Eu vou pedir aos irmãos em alguns trechos que possam ler para nós, para que nós possamos fazermos isso juntos. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Esse Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Os irmãos lerão do verso 4 ao verso 10. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei.
porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se renova a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Os irmãos do 20 ao 25. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho, perfeito para sempre. Meus queridos irmãos, nós estamos olhando para um texto onde o autor de Hebreus, ele fala a um povo, e se você se recorda, essa carta é dirigida aos seus primeiros leitores. Eles tinham se tornado cristãos e estavam pensando em renunciar ao cristianismo, pensando em desistir, em voltar para o judaísmo de onde eles haviam saído. E o apóstolo que escreve essa carta, ele vai falar para esses irmãos que eles devem progredir na vida cristã. Eles não devem parar, não devem olhar para trás, não devem ficar no passado, mas eles devem progredir. Isso significa, ou ele quer mostrar para eles, que Jesus é agora o sumo sacerdote que eles têm. Olhar para o judaísmo é ficar preso nos antigos sacerdotes e naquela antiga linhagem. Mas olhar para Jesus é olhar para um sumo sacerdote escolhido por Deus para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E este é o grande ponto que ele trabalha durante toda esta carta. Mas imagine comigo, por 1500 anos... São 1500 anos. Os olhos daqueles irmãos estavam fixos em Arão e nos seus descendentes. Por 1500 anos, eles olhavam para aquela ordem sacerdotal. Tudo que eles conheciam era aquela ordem sacerdotal. E de repente, vem alguém e diz para eles, esqueça tudo isso. Porque a plenitude dos tempos já chegou e a plenitude dos tempos é Cristo. E depois de Cristo não haverá mais outro tempo que seja a plenitude. Melhor do que Jesus, é o que ele está dizendo, é impossível. Não há nada melhor do que Cristo. Vocês não precisam mais olhar para esses representantes. Vocês precisam fixar os olhos em Jesus. Então, quando eles se tornaram cristãos,
foi dito para eles que eles deveriam deixar aquele sacerdócio da linhagem, da ordem de Arão. E agora eles tinham que se estabelecer numa vida com Deus, num relacionamento com Deus, aceitando Jesus como sumo sacerdote e representante. Ele é o representante máximo. E eles deveriam fazer isso. Por que ele trabalha tanto a questão do sumo sacerdócio aqui? Porque eles deveriam fazer isso, mesmo que Jesus não tivesse vindo da tribo de Levi, que era a principal tribo da ordem dos sacerdotes. Então ele diz, mesmo que ele não tenha vindo, ele foi escolhido segundo Deus, na ordem de Melquisedeque. Se a intenção dele, com esse trecho e todos os outros, é impedir que eles retornem ao judaísmo, quando você olha para esse texto, então ele deveria também convencê-los de que Jesus era melhor do que aquela ordem. E de que Jesus, ou o seu sumo sacerdócio, era superior ao de Arão. E como ele faz isso por 3 vezes, ele insiste em dizer, Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não diz segundo a ordem de Arão, segundo a ordem levítica. O que ele está dizendo é que Jesus é superior a todas as sombras do passado. Tudo que o representava no passado. Tudo aquilo que vinha até o povo e era mediador entre o povo e Deus de alguma forma, tudo isso era sombra do que Cristo agora é. Cristo é a realidade, ele não é mais a sombra. O autor, ele está tentando mostrar para esses irmãos que Jesus tinha sido designado por Deus para suceder toda a ordem de sacerdotes. Ele foi escolhido por Deus e toda aquela ordem sacerdotal antiga agora foi substituída. E o que temos agora é Cristo Jesus. Por isso que ele é tão insistente. Nós teríamos aqui que estudar ou pensar também nesse capítulo 14 de Gênesis, porque é lá que você encontra Melquisedeque, e é lá que você encontra Abraão encontrando com Melquisedeque, e é esse trecho das Escrituras de Gênesis 14 que ele usa para falar aqui com esses irmãos de forma tão própria, profunda e verdadeira. Mas nós estudamos isso na quarta-feira. Então hoje nós vamos extrair desse texto o ensino central do capítulo. E o ensino central desse capítulo, ele não nos leva a pensar em quem foi Melquisedeque, quem é essa figura tão enigmática que nós encontramos aqui, porque o autor vai dizer que ele é alguém que, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias e sem fim de dias. Isso é enigmático demais para nós. Isso mexe com a nossa percepção, mas lembre-se bem, Melquisedeque está aqui, e embora ele seja um assunto que nós não vamos passar tanto tempo nele, ele é uma representação do próprio Cristo lá no Antigo Testamento, ele é um tipo de Cristo. Essa é a representação que ele traz, é isso que ele representa. Então hoje nós vamos escolher aqui 3 importantes verdades para nós sobre o sumo sacerdócio do Senhor Jesus Cristo. Do versículo 1 ao versículo 10, nós vamos ver que o sacerdócio de Cristo é superior. Não tem como dizer que é inferior, e nós vamos entender por quê nesses 10 primeiros versículos. Do versículo 11 ao 19, nós vamos ver que o sacerdócio de Cristo, ele é eficaz, ou poderíamos até dizer mais eficaz do que o sacerdócio do Antigo Testamento. E por fim, do 20 ao 28, nós perceberemos que o sacerdócio de Cristo é mais duradouro, ou é para sempre. Aqueles sacerdotes passaram, morreram, eram impedidos de continuar por causa da morte, mas Cristo Jesus, nosso Senhor, não foi impedido de continuar. Ele está sentado à direita de Deus Pai. Quando nós olhamos aqui e começamos a caminhar nesse texto, nós vamos olhar logo para a figura de Melquisedeque, porque o texto nos diz assim, porque este Melquisedeque é uma referência ao final do capítulo 6, versículo 20, que vai dizer, segundo a ordem de Melquisedeque de novo, o texto nos diz, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, aí o texto vai nos levar ao que aconteceu.
Se você voltar para Gênesis 14, você vai ver que quando Abraão volta daquela famosa batalha, 4 reis contra 5, onde Ló, o sobrinho dele, é levado, e por isso ele se envolve nessa batalha, onde Abraão pega 318 jovens formados na sua casa, capazes de enfrentar uma batalha, e enfrenta aqueles 4 reis, vence, recolhe tudo, traz de volta, inclusive Ló e seus bens. Quando ele retorna dessa batalha, ele tem um encontro inusitado. Sai ao encontro dele Melquisedeque. E o que Melquisedeque faz? O abençoa. Ele abençoa pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. E logo em seguida ele diz para Abraão assim: essa batalha, quem te deu a vitória foi Deus. Imediatamente, Abraão tira o dízimo de tudo e lhe entrega. Entrega a parte que cabe. E então ele diz, é como se Abraão estivesse dizendo através daquela entrega: tudo que eu ganhei, tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei veio de Deus. E é exatamente isso que fazemos até hoje quando entregamos nossos dízimos e ofertas. É uma declaração de que tudo que você ganhou durante um mês inteiro, com tudo aquilo que você fez, tudo que entrou na sua conta, você entrega e devolve, oferecendo aquilo a Deus, dizendo: Senhor, tudo que eu tenho vem do Senhor. E eu quero ajudar na tua obra, no teu reino. Se você ainda não faz isso, ore, para que Deus leve seu coração a entender esse princípio. Abraão fez isso imediatamente. Quando nós olhamos então para esse texto e para essa percepção, o que o texto vai nos levar a entender é que em Abraão, através da figura de Abraão, Levi estava entregando o dízimo a Melquisedeque. E o texto deixa isso bem claro, mostrando que Melquisedeque era superior, de uma ordem superior, e é por isso que ele tem capacidade e condições de abençoar Abraão, porque quem pode abençoar é só alguém superior, é isso que o texto vai nos ensinar. E em Abraão, Levi está se submetendo àquela ordem, entregando o dízimo. Nós vamos ver isso depois, mais à frente, no versículo 9 e 10. Por que que o sacerdócio de Cristo, então, é superior? Porque quando você olha para as Escrituras, você olha para o Melquisedeque, e ele é um sacerdote que vem bem antes de toda aquela ordem arônica, de toda aquela ordem sacerdotal, e ele vem até antes da lei. Isso dá um tapa de luva em todo mundo que diz: o dízimo é só da lei, não é do Novo Testamento. Mas antes da lei está ali Abraão entregando o dízimo. Está fazendo exatamente isso. Bem antes. É só para você perceber o quanto que isso é profundo. Mas naquele encontro de Melquisedeque com Abraão, Melquisedeque leva algo em especial, algo que nós, todo primeiro domingo, compartilhamos aqui na ceia do Senhor. Ele se aproxima de Abraão e ele leva, ou ele está trazendo em suas mãos, pão e vinho. E ele entrega para Abraão e para os seus guerreiros. Ele vai para alimentá-los. E a Bíblia então nos diz que ele abençoa Abraão, informa Abraão que a vitória vem de Deus. Abraão imediatamente lhe entrega o dízimo. E eu quero te lembrar, Abraão jamais, como servo de Deus, jamais teria feito a entrega de ofertas, de dízimos, a alguém que não fosse digno. Ele jamais faria aquilo se Melquisedeque não tivesse esse direito. Por isso que ele o faz. O Salmo 110, versículo 4, anuncia que o Senhor Jesus é sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. É só mais uma vez a Bíblia, no Antigo Testamento, dizendo essa origem do sacerdócio de Cristo. Quando nós olhamos então esse Melquisedeque, que era tanto sacerdote quanto rei, é o que a Bíblia nos afirma aqui, porque este Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Está aqui no versículo 1. E é muito engraçado que jamais a tribo de Levi, ou Levi, foi sacerdote e rei. Mas Melquisedeque foi. A Bíblia então afirma que o nome dele era Rei de Justiça e tinha também, por tradução, Rei de Paz.
pois Salém significava paz. Ele tem uma representação magnífica do Senhor Jesus Cristo. Dessa forma, então, ele foi um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Do que Cristo viria, desse Cristo que viria, olha os versos 2 e 3 do capítulo 7. Para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também o rei de Salém, ou seja, rei de paz. Aí olha como que esse tipo de Cristo é tão representativo no verso 3, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípios de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Ele é essa figura tão representativa. E se você olhar para o quanto Melquisedeque é peculiar, ele é um retrato daquele que permanece para sempre, continuamente. E quando você olha a realidade de tudo que é Cristo, você encontra aqui exatamente Melquisedeque nessa representação. E quando a Bíblia diz que ele não herdou esse sacerdócio, de qual ordem sacerdotal que Melquisedeque veio? De quem que ele herdou o sacerdócio? Quando foi que Melquisedeque morreu? Quando foi que Melquisedeque nasceu? É disso que ele está dizendo quando ele diz sem pai, sem mãe, sem genealogia, não teve princípios de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante o Filho de Deus. Ele é então essa representação tão eficaz da pessoa de Cristo, assim como Melquisedeque não herdou o seu sacerdócio, mas o tem por direito, não possui sucessor, porque é sacerdote para sempre. Isso é o que o autor declara do verso 1 ao verso 10 sobre Cristo. Cristo Jesus não herdou, ele é superior porque ele foi escolhido por Deus, porque Deus o chamou. O Senhor Jesus é superior porque a escolha veio de Deus. Olha o verso 4 em diante. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem um sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Abraão, evidentemente, verso 7, é fora de qualquer dúvida que o é inferior, ou que é inferior àquele que é abençoado por alguém superior. Aliás, aqui são homens mortais, os que recebem dízimos, porém ali aquele de quem se testifica que vive, e por assim dizer também Levi, a confirmação que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. A quem? A Melquisedeque. Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Então por que o sacerdócio de Cristo é superior? Porque ele vem da ordem de Melquisedeque. E Levi entregava dízimo a Melquisedeque através de Abraão. E Levi foi abençoado por Melquisedeque através de Abraão. Por isso, Melquisedeque é de uma ordem superior, Cristo Jesus também é de uma ordem superior. O sacerdócio de Cristo não é só superior, ele é eficaz. E nós vemos aqui a partir do verso 11. O sacerdócio levítico, com todas as suas leis cerimoniais, ele não tinha eficácia de levar ninguém à perfeição. Ele não conseguia fazer isso. Entretanto, Cristo, nosso Salvador, em seu ministério sacerdotal, é tão eficaz que não somente pode levar alguém à perfeição como faz, como leva alguém até esse caminho da perfeição, como chamou a nossa atenção para sermos perfeitos como perfeito é o nosso Senhor. Mais uma vez, a gente precisa fazer referência ao Salmo 110, versículo 4. Porque esse salmo estava dizendo sobre o Messias que viria e que ele não seria da tribo de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Ele seria de outra linhagem. E olha como o que nos diz aqui o versículo 17. Porquanto se testifica
Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus, ele não exerceria um sacerdócio por questões carnais. É disso que o texto está dizendo. Ele não vem por princípios carnais. Volte ao verso 13 e 14. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Então Jesus, ele não vem para o sacerdócio por questões carnais, mas pela autoridade e pelo poder que vinha da vida eterna. Você olha para o verso 16 e está nos informando isso, constituído não conforme a lei de mandamento carnal. Mas olha o que diz o texto, mas segundo o poder da vida indissolúvel. O poder que faz de Cristo Jesus e a autoridade que faz dele um sacerdote melhor, superior e um sacerdote eficaz é aquele poder que vem da vida eterna. Não vem desse mundo. Porque Cristo desceu e veio a este mundo. Ele não é daqui, desta terra, ele viveu entre nós. Mas o sacerdócio dele é superior e o sacerdócio dele é eficaz. De alguma maneira o sacerdócio levítico, se de alguma maneira o sacerdócio levítico pudesse levar alguém, irmãos, à perfeição, não haveria necessidade ou não seria preciso que houvesse outra ordem. Jesus não precisaria vir a este mundo. É o que diz o verso 11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote? Não teria necessidade. Mas houve necessidade, por isso Cristo Jesus foi chamado. É evidente aqui que a linhagem levítica, ela não poderia suprir as necessidades de um pecador. Porque os sacerdotes levíticos, antes de oferecer o sacrifício pelo povo, tinham que oferecer por si mesmo. Tinha que confessar os seus próprios pecados. Tinha que se achegar e primeiro tornar-se puro diante de Deus. Mas o Senhor Jesus, ele não precisa disso. O sacerdócio levítico, com todos os seus ritos, todas as suas cerimônias, todos os seus sacrifícios que faziam parte daquele sacerdócio, todo aquele sistema de lei estava bem conectado ao sacerdócio levítico. Nós podemos até dizer que o sacerdócio levítico era o pino que mantinha tudo em Israel conectado. Tudo estava conectado com aquela sombra. Só que o sacerdócio levítico, aquele sistema, era temporário, era imperfeito, era só tipos, figuras prévias de uma realidade espiritual. Por isso, quando o Senhor Jesus chega e ele tem pregado o evangelho, ele vai dizer que ele não veio para dizer que a lei não vale mais, pelo contrário, ele diz: eu vim cumprir a lei. Só que o cumprimento da lei em Cristo Jesus envolve o seguinte, ele diz o seguinte: olha, vocês dizem que alguém adultera quando ele vai e se senta com alguém ou se deita com alguém. Mas eu digo que se você olhar para uma mulher com um olhar impuro, você já comete adultério. Percebe como que Jesus não veio aliviar a lei? Muitas pessoas acham que Cristo veio só aliviar. Nós estamos no tempo da graça. Sim, nós estamos no tempo da graça. E Jesus, nessa misericordiosa graça dele, tem nos alcançado. Mas ele não veio revogar a lei. Ele veio cumpri-la. E dizer para nós que você não mata alguém só quando o assassina de fato. Mas quando você odeia alguém, você já está cometendo esse crime. Você já está tirando essa pessoa da sua vida de alguma maneira. Você já está o matando para si mesmo. Então o Senhor Jesus Cristo, ele vem e agora ele é o centro de tudo. Ele é o pino que sustenta tudo. Ele é o centro desse evangelho maravilhoso. E Gálatas 4:4 diz que vindo a plenitude dos tempos, Cristo Jesus, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei.
O Senhor Jesus, ele não veio para simplesmente dizer, essa lei não vale mais. Mas ele veio mostrar para nós o quanto que a prática da lei, ela precisa ser alicerçada na graça de Deus e com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Nós não cumprimos a lei se não for pela ajuda do Espírito Santo de Deus. E quando isso aconteceu, a plenitude do tempo, cada um de nós, e é o que o autor de Hebreus tem dito, nós tivemos capacidade e condições de nos achegarmos a Deus. Mas agora não só de maneira figurada, não há mais necessidade de tipos como Arão, como Melquisedeque, como Moisés, como Boaz, como Davi, como Jonas. Nós não precisamos desse tipo. Nós podemos nos achegar a Deus, como você lê aqui mesmo em Hebreus, quando o texto nos diz no versículo 16 do capítulo 4, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Você não precisa mais desse antigo sistema. Você pode se achegar com confiança junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e achar graça para socorro em ocasião oportuna. Por quê? Porque Cristo Jesus, Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso Senhor. Ele é eficaz. Quando nós olhamos para esse texto, o foco do autor de Hebreus está no plano de Deus. E dentro do plano de Deus, o sistema levítico de sacerdócio desaparece. E quando chega a plenitude dos tempos, Cristo veio e completou a obra. Aquela expressão de Cristo na cruz do Calvário, quando ele diz, tetelestai, está consumado, ele está dizendo, a obra está feita. Não precisa nada mais ser feito, em sentido de salvar este povo, porque eu vim e completei a obra. Está consumado significa está pago de forma integral. Não há nada para trás. Não há nada que está sendo deixado. A dívida está pago. A dívida do homem com o Criador por causa do pecado de Adão já está consumado. Eu já paguei tudo. O Senhor Jesus está dizendo que Ele não apenas tira o pecado do homem, mas Ele remove integralmente esse pecado, de leste a oeste. Ele remove tudo isso, ele diz, está consumado, está pago, está assinado, está selado a salvação. É isso que ele está fazendo aqui, e é disso que o autor de Hebreus está dizendo. O Senhor Jesus, o sacerdócio dele é eficaz. O que Cristo fez, ele fez de uma vez por todas. Por isso, você que vive tentando agradar a Deus com as suas obras, para ser salvo, você continua perdido. Porque nenhum de nós fará obra maior do que Cristo fez para a nossa salvação. O que fazemos, devemos fazer porque já recebemos a salvação de Deus. E é o fruto de lábios que confessam Cristo como Senhor e Salvador. Aquilo que fazemos não tem por objetivo, que Deus olhe para mim e deseje me salvar. Porque a obra já está consumada, a obra já foi feita. Quem Cristo salvou, Ele salvou. E quem Ele salvou, é isso que o autor de Hebreus insiste em dizer, deveria progredir e crescer espiritualmente em Cristo. Essa é a atenção que ele está chamando. É crescer na salvação que já recebemos. É crescer na eficácia da salvação que Cristo já nos deu. Um cristão autêntico, um cristão salvo, é alguém que confia no sacerdócio de Cristo, que compreende a eficácia daquilo que Cristo fez, e então ele caminha em progresso diante de Deus. Eu já estou salvo, eu confio naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, e agora o meu trabalho é crescer cada vez mais naquele que me salvou, na salvação que eu recebi. Então o sacerdócio de Cristo, ele é um sacerdócio superior. O sacerdócio de Cristo é evidenciado pela eficácia que ele tem, mas o sacerdócio de Cristo ele também é duradouro, ou mais duradouro do que aquele do passado. Você olha a partir do verso 20, e é isso que nós encontramos. O sacerdócio de Cristo é único e ele é perfeito. E visto que não é sem prestar juramentos,
porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes. Uma pausa rápida para a gente entender a história. Na antiga aliança, a ordem levítica, um sacerdote, entrava no seu ofício, ele tinha que nascer da tribo de Levi, era tudo que ele precisava. Ele não fazia juramento para entrar no sacerdócio. Ele simplesmente precisava nascer na tribo de Levi e completar 30 anos de idade. Por isso você encontra alguns dos muitos sacerdotes na antiga aliança ou no Antigo Testamento que agiam como os filhos de Eli. Ou os próprios filhos de Samuel, que também não foram flor que se cheira. Depois você pode pesquisar na história. Então, para alguém ser sacerdote nessa antiga aliança, ele precisava nascer na tribo de Levi, crescia, aos 30 anos de idade ele entrava automaticamente no trabalho sacerdotal. Era automático. Ele simplesmente entrava. Nada mais era requerido, nem mesmo um juramento de fidelidade. Simples assim. Por isso que o início do verso 20 diz, e visto que não é sem prestar juramento, ele está falando de Cristo, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes. Eles entravam nessa ordem sem nenhum juramento, mas como Jesus entrou no seu sacerdócio? Ordenado por juramento, não por si mesmo, mas por Deus. Versículo 21 e 22. Mas este, com juramento, por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. O que Cristo fez e como ele entrou no sacerdócio é a maior prova da sua superioridade, é a prova da sua eficácia e é prova do quanto é duradouro. Aquilo que ele fez é para sempre, e dessa forma, Jesus se torna a garantia e a segurança. Lembre-se que semana passada eu disse que Jesus é o caminho e também é o destino. No capítulo 1 de Hebreus diz que ele é o mensageiro e a mensagem. Se você caminha para o capítulo 3 e 4, diz que ele é o sacerdote, mas também é o sacrifício. Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele está no centro de toda essa história da salvação. Seu sacerdócio é eterno. O sacerdote em Israel que viveu para sempre e vive para sempre é Cristo. Uma geração de sacerdotes dava lugar a outra geração de sacerdotes, mas Jesus Cristo não tem sucessor. Não virá a salvação de nenhum outro modo. O sacerdócio de Cristo atende integralmente, exatamente a necessidade do pecador. Não precisa de substituto. Cristo Jesus é tudo o que precisamos. Nós tínhamos a necessidade de um sumo sacerdote, categoria superior, um sacerdote santo, é o que o texto vai nos dizer. Ora, aqueles, versículo 23, ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Ninguém o substituirá. Talvez você tenha tentado substituir Jesus por outras coisas. Feito nascer deuses no seu coração. Tem tentado substituir Jesus pela riqueza, pelo trabalho, pelas pessoas, ou por várias outras realizações desse mundo, mas nada é capaz de substituir Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada te trará felicidade real que não seja Cristo. A felicidade real está em Cristo. A satisfação real está em Cristo Jesus. Se você tem vivido dias difíceis e você olha para as circunstâncias da sua vida e diz, se tal circunstância melhorar, então finalmente eu serei feliz, você está olhando na direção errada. Porque há pessoas que não têm grandes realizações, mas têm Cristo e estão plenamente satisfeitas. Pessoas que estão realizadas porque encontraram o Senhor Jesus Cristo. Quem encontrou Cristo, ele já encontrou a salvação.
Quem encontrou Cristo tem acesso direto ao trono de Deus. Quem encontrou Cristo tem acesso direto a Deus, porque tem Cristo como seu mediador, como seu Senhor. E olha que interessante, o próprio Senhor Jesus Cristo é que ora por aqueles que creriam nele e por aqueles que criam nele. Você vai para a oração sacerdotal, em João 17 é isso que nós encontramos. Ele está ali orando por aqueles que criam nele, que estavam ali naquele momento. Logo em seguida ele ora por todos aqueles que viriam a crer. Por todos eles. É Cristo Jesus, nosso Senhor, que está junto ao trono de Deus, e Ele mesmo vai nos dizer então, achegue-se junto ao trono da graça, sem restrição, porque você tem Jesus. Você pode chegar, hoje pela manhã, classe de homens e classe de mulheres, estudou a parte tão intrigante da rainha Esté, não poder se aproximar do próprio marido, que era o rei Assuero. De ter que ficar ali à espera que ele desse oportunidade dela falar. Caso contrário, se ele não gostasse daquela apresentação dela ou daquele movimento dela, ela podia morrer. Tendo Jesus Cristo, nós não precisamos ter medo de nos achegarmos junto ao Rei do Universo. Porque Cristo Jesus, Ele é o nosso mediador. Ele é o nosso Senhor. Cristo tratou do pecado de forma definitiva, de uma vez para sempre, oferecendo-se como sacrifício perfeito. E isso é algo que precisa tomar nosso coração. O que Cristo fez por nós como sacrifício perfeito foi plenamente aceito. Ele é um sacerdote supremo, de linhagem superior, um sacerdote eficaz, um sacerdote que não tem substituto, ninguém virá após Cristo, não há nada melhor do que Cristo, nada se compara a Cristo. Ele não é marcado como os outros sacerdotes por constantes mudanças, porque o sacerdócio de Cristo é para sempre. Não há em Cristo Jesus, como diz Tiago 1,17, não há em Cristo Jesus, não há em Deus mudança nem sombra de variação. Ele não mudará. No cuidado dele por nós, no amor dele por nós, na representação que ele faz por nós. Por isso, o que esse texto então insiste conosco é que nós temos um representante. Você pode se chegar a Deus porque você tem um Senhor, um Salvador, um Rei, um sacerdote eterno, um sacerdote imutável, um sacerdote eficaz. A insistência desse texto é para nos dizer o seguinte: em Cristo Jesus nós podemos descansar. Você tem encontrado descanso em Cristo? Pedro vai dizer que você pode lançar sobre Ele toda a sua ansiedade. Você tem andado ansioso a respeito da sua vida? Talvez os seus filhos, a criação deles, o que será do futuro deles. Talvez sua maior preocupação tenha sido hoje sua saúde, o seu próprio futuro. Talvez você tenha andado chateado. E não se engane, algumas pessoas andam chateadas até com Deus, porque perderam algo que não queriam perder. Porque Deus permitiu que algo acontecesse que ele não gostou. Então ele anda aborrecido com Deus, mas eu insisto em lhe dizer, em Cristo Jesus nós podemos descansar, confiar e viver. Nele nós podemos viver. Em Cristo Jesus. Ele é o nosso caminho, Ele é o nosso destino. Cristo Jesus é nossa fonte de excelso prazer. É a nossa fonte de alegria. O nome de Cristo é incomparável. Ele é Senhor de toda a terra, Ele é o Rei dos reis, Senhor eterno. Ele é o Deus na terra e Deus nos céus. Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, se você vive o Evangelho e você não vive com Jesus o tempo todo na mente e no coração, você tem vivido distante do Evangelho. Porque Cristo é o centro do Evangelho. Ele é o Senhor da nossa vida. Sendo Jesus nosso sumo sacerdote, nunca haverá ocasião em que nos aproximemos de Deus
e descobrimos que fomos rejeitados. Não tem rejeição para quem tem Cristo. Não haverá uma ocasião em que você aproxime de Deus e será rejeitado se você tiver Cristo. Ele é o nosso mediador. Tendo Cristo Jesus, nunca haverá uma ocasião em que eu ou você nos encontremos condenados a viver fora da comunhão com Deus. Nenhum momento. Tendo Cristo Jesus, não haverá nenhuma oportunidade em que você se encontre longe o suficiente de Deus, se você tiver Cristo. Terceira aplicação para a nossa vida. Sempre poderemos nos aproximar dele com confiança e certeza de encontrar misericórdia. Sempre. Simplesmente não importa em que estado ou estágio esteja a sua vida. Sempre você que tem Cristo pode se aproximar dele com confiança e certeza de encontrar misericórdia. À disposição. Então a pergunta que eu faço para alguns de nós aqui nessa noite, não todos, mas alguns de nós. Por que alguém iria se afastar de Cristo? Se tudo que ele fez, ou em tudo que ele fez, ele é superior. Por que alguém desejaria se afastar daquele que é eficaz? Por que alguém desejaria se afastar daquele que é eterno? Desviar-se de Jesus é tolice. Apostasia é loucura. Abandonar a palavra, a vida com Deus, é a pior escolha que você tem feito. Não adianta fugir de Deus. Para onde me ausentarei de tua face? Para onde fugirei, Senhor? Subo aos céus? Lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás. Não tem lugar onde você vá, você que Cristo comprou e escolheu, que Deus vai ficar distante de você. E se você é de Cristo, de modo nenhum você vai escapar da mão dele. Pode tentar fugir, de todas as maneiras. Você não escapará das mãos de Cristo.